Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar para vocês essa carteira de crochê ursinha sem costura. Olha que gracinha que ficou, gente. Muito fácil de fazer, muito prática. Aqui atrás tem um fechamento dela e olha que legal que ficou essa carteira. Dá para você presentear a criançada, dá para fazer de outras cores também, que vai ficar bem bonita. E é bem prática, gente, de fazer, é sem costura, então rapidinho você faz e você vai gastar poucos materiais. Dá para você vender também e ter um ótimo lucro, porque como é uma peça que você faz rápido e gasta poucos materiais, você consegue ter um lucro bem bacana. E se você já gostou dessa carteira de crochê ursinha, deixa o like nesse vídeo, deixa nos comentários também o que você achou, que eu vou gostar muito de saber, e compartilha para que o vídeo chegue em mais e mais pessoas. Olha, eu fiz nessa outra cor também, olha que linda que ficou. E é bem fácil de fazer, como eu falei para vocês. Então, vamos agora começar a nossa aula. Para fazer essa carteira de crochê ursinha, gente, eu vou usar o fio amigurumi. Essa daqui é a cor porcelana, número 7564. Mas a cor você vai escolher da sua preferência. E eu vou usar para fazer essa carteira a agulha de crochê 3 milímetros. Nós vamos começar fazendo correntinhas, então faz o nó. E vamos fazer um total de 19 correntinhas. Depois de fazer as 19 correntinhas, vamos fazer ponto baixo sobre cada correntinha a partir da segunda correntinha. Então, tem a primeira, coloca a agulha na segunda e faz um ponto baixo. Quando você for colocar a agulha na correntinha, coloca no meio para passar nas duas alças da correntinha. E nós vamos seguir fazendo ponto baixo até a penúltima correntinha. Vai ficar um total de 17 pontos baixos. Depois de fazer os 17 pontos baixos, vai sobrar uma correntinha, que é a última correntinha, e nela a gente vai fazer 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos seguir agora fazendo ponto baixo desse outro lado, nessas alças, e vamos fazer até chegar na penúltima alça. Vamos fazer um total de 16 pontos baixos. Aproveita e já esconde esse fio do início do trabalho. Cheguei na penúltima alça, então nessa última alça que sobrou, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Fiz 1, 2 e 3 pontos baixos. Eu não vou fechar a carreira com ponto baixíssimo, para não ficar com aquela marcação de final de carreira. Então, eu vou colocar um marcador no último ponto que eu fiz. Essa primeira carreira, ela já tá finalizada, ela ficou com 40 pontos. E aí, toda vez que eu terminar o último ponto, eu troco o marcador de lugar, para identificar o final da carreira. Então, para começar a carreira, eu já vou fazer o ponto baixo nesse primeiro ponto baixo da carreira anterior. E assim a gente vai trabalhar sem fechar as carreiras. Agora, gente, nós vamos fazer somente carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, por toda a volta desse trabalho. Não tem mais aumento. E cada carreira vai ficar com 40 pontos, tá? Vamos trabalhar carreiras circulares. E vamos fazer por 15 carreiras. Então, eu vou seguir fazendo todas essas carreiras e quando eu terminar eu retorno com vocês. Fiz então, gente, as 15 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, ficou assim a peça. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos começar fazendo ponto baixo e vamos fazer 22 pontos baixos. Depois de fazer os 22 pontos baixos, nós vamos fazer a primeira orelha da ursinha. Então, você vai fazer um ponto baixo no próximo ponto, uma correntinha, um ponto alto nesse mesmo ponto da base e um ponto alto duplo
também nesse mesmo ponto da base. No próximo ponto, faz 2 pontos altos duplo. Então, fiz um. E 2. No próximo ponto, faz um ponto alto duplo. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto baixo. Todos nesse mesmo ponto da base, formando assim a primeira orelha da ursinha. Vamos caminhar agora fazendo ponto baixíssimo. Então, coloca a agulha no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Vamos fazer um total de 11 pontos baixíssimos. Depois de fazer os 11 pontos baixíssimos, vamos fazer a próxima orelha. Então, coloca a agulha no próximo ponto, faz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto nesse mesmo ponto da base e um ponto alto duplo. No próximo ponto, faz 2 pontos altos duplo. Fiz um. E 2 pontos altos duplos. No próximo, faz um ponto alto duplo. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto da base, formando assim a outra orelha. Chegamos aqui no final da carreira, falta o último ponto, que é esse que está o marcador. E nele você vai fazer um ponto baixíssimo. Então, ficou assim as duas orelhas. Nós vamos agora fazer a alça da carteira. Eu vou fazer um total de 45 correntinhas, mas essa quantidade de correntinhas depende muito do tamanho do braço da criança que vai usar essa carteira. Então, você pode medir e fazer a quantidade necessária. Depois de fazer as 45 correntinhas, eu vou unir com o próximo ponto. Depois do ponto que eu subi as correntinhas, deixo as correntinhas certas, sem enrolar, e eu vou unir passando a agulha de dentro para fora, no próximo ponto. Vou unir com um ponto baixíssimo. E vou agora fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha. Então, já coloco a agulha aqui, olha, na primeira correntinha da carreira. E faço um ponto baixíssimo. E vou caminhar fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. Vou fazer dessa forma por toda a volta dessas correntinhas. Depois de fazer os pontos baixíssimos nas correntinhas, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na base da carteira. Vou cortar o fio. E faço uma correntinha e puxo para formar o nó. Agora, levo esse fio lá para dentro e depois eu faço o arremate. Então, ficou assim a alça da carteira. Agora, vamos fazer a parte do fechamento. Então, com o mesmo fio, eu vou fazer o nó. E vou usar essas alças que tem aqui atrás, olha, para fazer esse detalhe do fechamento. Depois dessa primeira orelha, tem uma,
2 na terceira que você vai começar. Laça, faz uma correntinha. E nesse mesmo ponto da base, faz um ponto baixo. Vamos fazer 6 pontos baixos, colocando a agulha somente nessa alça de trás. Depois de fazer os 6 pontos baixos, vira a peça. Vamos fazer agora nessa segunda carreira, ponto baixo, colocando a agulha somente na alça da frente. Então, nesse primeiro ponto, já passa a agulha na alça da frente, faz um ponto baixo. E vamos fazer dessa forma. Por toda essa carreira, vai ficar também com 6 pontos. Fiz 4, 5, 6 pontos. Vira a peça e nós vamos agora trabalhar 3 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Pode colocar a agulha nas 2 alças do ponto. E cada carreira vai ficar com 6 pontos também. Depois das 3 carreiras, vira a peça. Vamos fazer 1, 2 pontos baixos, um para cada ponto da base. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo e no próximo, que é o último, faço outro ponto baixo. Essa quantidade de correntinhas vai depender do tamanho do botão que você vai usar, então é bom você medir. Viro a peça, faço um ponto nesse primeiro ponto da base, no próximo outro ponto, e aqui dentro do espaço das correntinhas eu vou fazer 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4. Nesse próximo ponto, faço um ponto baixo e no próximo outro ponto baixo. Finalizado, então, essa parte do fechamento, corto o fio e puxo. Agora, gente, você pode arrematar esses fios que sobraram. Passa por dentro de algumas alças, aqui na parte de dentro. Vai passando por dentro de algumas alças, dá algum nó. Vai fazendo dessa forma para ficar bem firme. E aí, depois que eu faço isso, eu ainda colo a pontinha do fio para ficar bem seguro e não ter o risco de soltar. Então, pode fazer o arremate dessa forma em todos esses fios que sobraram. Com o fio branco, gente, eu vou fazer agora o detalhe do focinho. Então, faço o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu laço, faço uma correntinha e vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa o fio para fechar o anel mágico. E agora, na segunda carreira, você vai fazer aumento por toda a volta. Então, em cada ponto da base, faz 2 pontos baixos. Se você não tiver o costume de fazer sem o marcador, coloca o marcador no último ponto, para você não se perder. Então, faz aumento por toda a volta e no final vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e no próximo um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Depois de terminar a carreira 3, corta o fio, faz um ponto baixíssimo no próximo ponto
e puxa o fio. Vamos fazer o arremate invisível. Coloca a agulha de tapeçaria. Aqui está o ponto baixíssimo, você vai pular o próximo ponto e vai colocar a agulha no outro, passando de fora para dentro. Volta com o fio aqui pra frente e vai passar agora na alça de trás do ponto baixíssimo. Somente na alça de trás. E agora você regula para formar outro ponto. E assim não dá para saber onde terminou a carreira. Aqui atrás eu vou passar dentro de algumas alças até chegar com esse fio perto desse outro. Eita, que agarrou. Agora foi. E vou dar 2 nós nesses 2 fios. Pode cortar o excesso. Agora eu vou fazer, gente, o detalhe aqui do focinho. Se você quiser bordar, você pode bordar. Eu vou fazer um coração, um mini coração com a linha Cleia e com a agulha 1,30 milímetros. Vou fazer com essa linha fina para ficar bem delicado. E assim eu não vou precisar bordar. Então, para fazer esse mini coração, vou fazer o anel mágico, vou laçar dentro do anel mágico e vou fazer 1, 2 correntinhas. Faço um meio ponto alto, 2 pontos baixos, um ponto alto, 2 pontos baixos, um meio ponto alto, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Puxo o fio para fechar o anel mágico e assim vai formar esse mini coração. Bem prático de fazer e é bem melhor do que ficar bordando. Agora eu corto o fio, deixo um pedaço, puxo esse fio do último ponto. Eu mesmo, gente, não gosto de ficar bordando. Demora e nem sempre fica do jeito que a gente quer. Então, agora que eu descobri que dá pra fazer assim, com esse mini coração, eu não vou bordar tão cedo. Eu vou levar esse fio agora lá pra trás, com a agulha de tapeçaria, passando bem aqui no meio do coração. E aqui atrás eu posso dar alguns nós com esses 2 fios que sobraram. Esse fio aqui menor eu vou cortar, o outro eu não vou cortar porque eu vou fazer o detalhe. Bem aqui, olha. Vai ficar o mini coração, assim, e esse fio vai ficar aqui no meio, para formar o detalhe do focinho dessa ursinha. O mini coração eu vou colar, então eu vou usar a cola de silicone. Se você quiser costurar, pode costurar também. Quando você for colar ou costurar, presta atenção para deixar esse fio aqui no meio
bem no meio dessa pontinha do coração. Bem aqui no meio, olha. Porque aqui a gente vai passar o fio lá pra trás. Fazendo esse detalhe aqui, olha. Viu que prático de fazer? E fica tão lindo, fica o formato de coraçãozinho mesmo. Aqui atrás eu vou dar um nó para segurar esse fio. E pode cortar o restante. Os olhinhos, gente, eu vou usar com trava, tamanho 9 milímetros. E eu já coloquei o alfinete aqui para marcar onde eu vou colocar. Você vai contar aqui, olha, essa última carreira de ponto baixo, vai contar 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta, você coloca os alfinetes. E entre um olhinho e o outro tem 9 pontos baixos de separação. E aí, gente, eu não vou usar a trava. Eu vou queimar essa ponta com o isqueiro. Tem até um vídeo que eu ensino como é que eu faço isso, porque se eu for colocar a trava, vai ficar com essa ponta aqui, ó, não vai ficar legal. Então, eu vou fazer dessa forma que eu falei pra vocês, tá? Não vou fazer aqui no vídeo, porque pode queimar a tela aqui do celular, a parte aqui de plástico aqui de cima, e é arriscado. Então, eu vou fazer ali e já retorno com vocês. Então, vai ficar assim, gente, aqui na parte de trás, olha. Não vai ficar aquela ponta, não vai atrapalhar na hora de fechar essa carteira. E, basicamente, eu queimo com o isqueiro a ponta, deixo pegar um pouco de fogo, com cuidado para não queimar o crochê. E depois eu abaixo assim, olha, para formar essa base aqui. E assim não vai soltar esse olhinho, tá? Eu já coloquei aqui, gente, o botão aqui atrás para fazer o fechamento. Aquele botão com pé. Mas você pode usar também pérola. No outro mesmo, na outra carteira que eu fiz, eu usei a pérola. E agora a gente vai colar aqui o focinho. Só passar a cola aqui atrás. Se você quiser costurar também dá certo. E aí, cola bem aqui, olha. Só esperar secar. Terminei então, gente, de colar, já secou. E olha que gracinha que ficou, gente. Olha o fechamento aqui atrás, como que ficou. Bem legal, não é mesmo? E bem prático de fazer, como eu falei pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou e ainda não deixou o like, deixa, por favor. Deixa nos comentários também se você fez, se você gostou. Comenta alguma coisa, porque eu preciso saber se vocês estão gostando do passo a passo aqui do canal. E se você fez, deixa aí nos comentários. Fiz pro meu filho, fiz pra minha filha, fiz pro meu sobrinho. Comenta qualquer coisa aí para me ajudar, porque isso faz com que o YouTube entregue os vídeos para mais pessoas. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.